Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No assunto de hoje, jovem, nós vamos falar sobre tratos do mês de março. Mês de março já é o terceiro mês do ano e praticamente o último, penúltimo mês do ciclo das nossas plantas frutíferas. Se vocês lembrarem, jovens, quando a gente fala de biociclo, a planta vai iniciar e terminar o ciclo sempre no inverno. Então, a gente está falando que ela vai encerrar ali para junho, julho mais ou menos, para iniciar julho e agosto. Então, março é dos últimos meses do ano para a planta aí. E é um mês muito marcado porque é uma fase crítica, primeiro pela entrada do outono, né? O mês de março, finalzinho, é a passagem de verão para outono. E é um mês ainda que a gente tem chuvas, né? No Brasil, a entrada do outono é marcada principalmente pela diminuição do dia. Vocês já podem observar que está escurecendo mais cedo. Já começa a cair um pouco as temperaturas, né? Ainda a gente não notou, mas o outono e em abril, quando a gente vai falando um pouquinho mais dos tratos de abril, a gente vai falar que essa temperatura já... A diferença entre o dia e a noite aumentou a temperatura nesses períodos, né? Então aumentou a amplitude térmica e está iniciando o período seco, né? A planta, o mundo aí, né? O nosso hemisfério está se preparando para entrar no mês estressante, que é o inverno. E a gente entendendo essas coisas é muito importante para determinar o manejo. Então, o que é importante no mês de março? A gente pensar, primeiro, como ainda temos um pouquinho de chuvas, né? Vamos lembrar ali do Tom Jobim, da música maravilhosa Águas de Março, né? As águas de março fechando o verão. Então, um volume bom de chuva que a gente vai ter ainda no verão, agora em março. Abril tem chuva, tá prometendo. Sempre tem um pouquinho de chuva em abril, mas às vezes não é uma chuva suficiente para a gente fazer os trabalhos de mobilização do solo. Tá? Para principalmente os trabalhos de correção de solo. Para quem não fez a amostragem de solo ainda em fevereiro, vamos fazer agora em março, que é importante, principalmente para as frutíferas que a gente já colheu. Tá? A gente tem várias frutíferas em colheita ainda, algumas laranjeiras, estamos entrando na safra de alguns citros, né, que são plantas de inverno, mas caqui, a temoia, as videiras quase todas também. O pessoal já acabou a colheita, quem faz videira em ciclo normal. As frutas de caroço, praticamente março, terminou, né, com a última leva de ameixa, os pêssegos quase todos acabaram. Oliveira esse ano antecipou demais, né, então está acabando a safra já. Então março é legal para a gente fazer isso, a gente já pensa focar na correção do solo e coleta da análise, tá? Porque eu já extraí o grosso de nutriente com a colheita nessa fase. As frutas que ainda estão produzindo, a gente espera acabar para poder fazer um bom diagnóstico, mas lembra, essa chuva de março é importantíssima, principalmente quando a gente vai trabalhar a correção do solo pensando em pH. Eu estou falando do uso de calcário. Então, para nossas plantinhas é bom já colocar o calcário para eles ajustar o pH e para ele ter tempo para disponibilizar o cálcio lá no início do ciclo de novo, que é quando a planta vai precisar fazer aportes grandes de cálcio ali, porque ela vai retomar crescimento, né? Na fase que nós estamos agora, jovem, entrando, a planta já está saindo da fase de crescimento, né? E está entrando na fase de recuperação, fase mais importante do ciclo das nossas plantas frutíferas. Ou seja, ela está definindo as safras futuras, a próxima e mais para frente um pouquinho ainda. Então é um momento que ela se aliviou do dreno forte e está acumulando reserva. Então a gente não vai ver de agora até junho, que vai ser o inverno, um incremento em matéria seca, né? Um incremento em vegetação da planta. Ela vai ficar mais ou menos como que está. Para quê? Para recuperar o que ela gastou na produção desse ciclo e já diferenciar a gema, acumular a reserva para o ciclo que vem. Então é muito importante a gente ajudar ela a fazer isso. E a primeira coisa é manter a planta enfolhada. Então eu tenho de continuar com os tratos fitossanitários, mesmo após a colheita.
para que a planta tenha folha e faça bastante fotossíntese. Agora o mês de março também é uma época importantíssima, já poderia ter feito em fevereiro, mas para fazer a poda de limpeza, né? Que eu vou tirar todos os galhos doentes e todos os galhos que fazem sombra na copa, né? Os galhos ladrões eu vou retirar. Porque aí, aí com isso eu aumento a capacidade fotossintética da planta. Tá? Eu não gasto energia à toa. E eu já vou direcionando quais galhos eu quero que fique para a próxima produção. Nós vamos ter uma poda focada na produção, mais lá na frente, mas agora fazer essa limpeza vai ajudar a planta a ficar mais leve, mais eficiente. Então é um ponto importante. Março, principalmente agora no inicinho, é uma época muito boa, tá bom? Isso vai ajudar o trato fitossanitário também, porque está chovendo bastante ainda, né, jovem? Então eu preciso fazer isso. A planta mais arejada funciona. E o que mais que nós vamos posicionar agora no mês de março também, em termos de tratamento, né? Então, para quem não precisava fazer calagem, né, faça a reposição de cálcio com gesso ou com outro adubo, isso é importante, pensar no próximo ciclo. Mas é a época agora da gente focar em micronutriente e matéria orgânica. Matéria orgânica nessa fase no solo vai ajudar a reter um pouco mais de umidade para a planta estressar menos, vai disponibilizar micronutriente também. Se não, eu uso micronutriente em fontes sintéticas ou outro tipo de fonte não atrelada à matéria orgânica. Por quê? Micronutriente é importantíssimo nas reações que a planta está passando agora, né? Ela está transformando muita coisa lá dentro, muita glicose em amido, que é açúcar de reserva. Está terminando de lignificar a madeira, né? Então a madeira nova, a madeira verde está virando madeira velha, endurecendo, né? Igual muita gente fala. Esse processo é lignificação. E o principal, ela está pegando as geminhas vegetativas e está transformando em gema florífera. Isso é importante. Micronutriente vai ajudar muito a gente agora. Então, todos os micronutrientes são importantes, tá? Não podemos deixar de faltar nenhum. Mas principalmente boro, porque ele vai ajudar o potássio ali no translocamento de açúcar. Magnésio, manganês, cobre, tá? Zinco, muito importante nessa época aqui. Tranquilo, jovem? Então, o mês de março é marcado por essas etapas que a gente vai ajudar a planta a descansar e ela já vai ajudar ela a entrar no próximo ciclo, entrar para o inverno para ter um próximo ciclo bem feito. Tranquilo? Pontos importantes na pulverização nessa fase, principalmente se misturar com micronutrientes também, é evitar produto à base de óleo e à base de triazol, porque isso pode acelerar a desfolha. São produtos que eles aceleram, né, a desfolha, a morte do tecido vegetal, principalmente da folha. E se fizer isso no solão forte, tá complicado. Tá? Então evitar esse tipo de produto. Mais interessante usar produtos estimulantes, que vão manter a planta vegetando um pouquinho mais de tempo. Tranquilo? Bom, jovem, podcast de semana é curtinho sim, só para passar as dicas, uma orientação geral a respeito dos tratamentos aqui do mês de março. Um abraço e até semana que vem.